O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como eu disse no início desta nossa celebração, nós estamos agora reiniciando os domingos do tempo comum. Nós voltamos do tempo comum há alguns dias, mas ainda tivemos algumas solenidades para celebrar, ainda temos o coração de Jesus, mas hoje nós voltamos de fato então a celebrar os domingos do tempo comum. Então voltamos hoje no 10º domingo do tempo comum, e a liturgia hoje, toda a liturgia, mas especialmente na primeira leitura, vem nos chamar a atenção, vem nos fazer perceber uma coisa muito verdadeira, mas que às vezes nós negamos, às vezes nós fechamos os nossos olhos para isso. Nós, por causa de nosso pecado, nós temos vergonha de nos aproximar de Deus. O nosso pecado nos faz esconder, nos esconder de Deus. E isso não deveria acontecer. Não é algo que pode acontecer nas nossas vidas, como aconteceu aqui com Adão e com Eva. Eles tinham acabado de comer daquilo que Deus tinha mandado não fazer, desobedeceram a Deus porque queriam ser iguais a Deus, foram soberbos e orgulhosos. Com isso eles perceberam a sua nudez e se vestiram. E Deus, que vinha caminhar todos os dias com Adão e Eva no paraíso, percebeu que Adão e Eva se esconderam de Deus. E aí Deus pergunta, né? Onde estás? Hoje essa pergunta de Deus também é dirigida a nós, né? Onde nós estamos? Deus nos procura. Há algumas liturgias durante a Páscoa, dizia eu, que Deus sempre dá o primeiro passo ao nosso encontro. Deus sempre tem a iniciativa, Deus sempre quer nos encontrar. Ele quer primeiramente ser íntimo de nós e espera de nós uma resposta. Então, quando Deus nos pergunta hoje, onde estás? Qual é a nossa resposta? Uma resposta de prontidão, estou aqui? Ou uma resposta como Adão, né? Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Adão não tinha motivo nenhum para ter medo de Deus.
mas ele sabia que fez coisa errada. Por isso se esconde de Deus, por isso se envergonha. Então hoje nós somos chamados a nos perguntar disso, né? Nos perguntar isso. Nós estamos nos escondendo de Deus atrás de coisas passageiras, atrás de qualquer coisa, atrás das nossas mentiras. Porque depois Adão começa a jogar a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na cobra e fica desse jeito. Nós também temos então essa atitude no nosso dia a dia. Nos colocamos atrás do nosso ego, da nossa falsa sensação de poder, da nossa falsa sensação de grandeza, dos nossos cargos, da nossa posição na igreja, que não é tanta coisa também. Então nos perguntemos isso hoje, né? Onde nós estamos? Que resposta eu estou dando a Deus? Porque nós somos muito parecidos com Adão e Eva. Na hora de pecar nós não temos vergonha nenhuma. Como dizia os meus pais, nós não temos vergonha na cara. Mas depois, na hora de confessar, na hora de assumir o erro, na hora de se arrepender, aí nós ficamos tudo com medo. Não nos aproximamos da confissão, não nos arrependemos, não mudamos de vida. Porque pecar é muito bom. Mas depois assumir que pecou, assumir o erro e querer consertar o erro é difícil e muitos não querem. Infelizmente a fila da comunhão é muito maior do que a fila da confissão e não deveria ser assim. Precisamos nos confessar mais e sempre dizemos isso. Precisamos ter coragem de assumir os nossos erros, de mostrar onde nós estamos, de responder a Deus que nós pecamos sim, errei, mas estou aqui e quero mudar. Estou aqui e quero fazer diferente. Então a graça de Deus nos encontra. Então nós não podemos agir mais como Adão e como Eva. Não podemos nos esconder mais de Deus. Não precisamos ter vergonha de Deus. Por pior que seja o nosso pecado, temos que ter vergonha sim de pecar. Mas vergonha de pedir perdão a Deus não. Porque nós precisamos confiar na graça de Deus. E aqui vem um erro muito difícil nosso. Nós não confiamos totalmente na graça de Deus, infelizmente. Poderíamos confiar muito mais. Nós achamos que só os nossos esforços, só a nossa inteligência, só as nossas boas atitudes, só aquilo que nós fazemos, nós achamos que só isso pode nos salvar, só isso basta. E esquecemos que a graça de Deus tem grande força nas nossas vidas. A graça de Deus tem um papel muito grande. E é só a graça de Deus junto com as nossas atitudes que pode nos salvar. Sozinho nós não podemos fazer nada, e Deus sozinho também não faz nada. É necessário unir as duas vontades, é necessário unir esses dois movimentos, né? Nosso esforço e a bondade, a graça, o amor de Deus. Então é somente com a graça de Deus, somente com o seu amor que nós seremos salvos. E nós não podemos esquecer que todos nós podemos ser salvos, se nós abrirmos o coração a Deus. O Salmo vai dizer tudo isso, vai dizer bem isso, né? Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor eu ponho a minha esperança. Então essa precisa ser também a nossa oração todos os dias, né? Imaginem só se Deus levasse em conta os nossos pecados. Não sobraria nenhum de nós aqui, começando por este padre. Nenhum de nós poderíamos resistir. Mas nós confiamos em Deus. Nós encontramos em Deus o perdão. Nós tememos a Deus, nós esperamos em Deus e colocamos no Senhor a nossa esperança. Então essa precisa ser a nossa atitude. Confiar e esperar em Deus, não ter medo de Deus. Não nos afastar de Deus por pior que seja o nosso pecado. Ele nos acolhe. Então uma tentação muito grande que ocorre nas nossas vidas é aquilo que o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de hoje. O pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é justamente isso. Desesperar da salvação. Achar que nós não temos salvação nenhuma mais. Achar que o mundo está perdido, achar que alguma pessoa está perdida. Achar que Deus não pode perdoar os nossos pecados.
O pecado contra o Espírito Santo também é nós não nos sentirmos perdoados. Quando nós vimos a confissão, pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa de verdade. Se nós estamos arrependidos, se nós queremos mudar de vida, Deus nos perdoa. Só que infelizmente muitas vezes nós invertemos a questão e colocamos o nosso pecado acima do poder de Deus. E isso é uma coisa séria, porque quando nós fazemos isso, nós mostramos que nós achamos que nós estamos acima de Deus. E nós não estamos, não somos maiores do que Deus. Nosso pecado não é maior do que o amor de Deus. Então pecar contra o Espírito Santo é achar que Deus não pode nos salvar. É achar que nós estamos perdidos. É achar que aquele pecado teu, por mais terrível que seja, não tem perdão. E tem perdão, sempre tem perdão. Basta que você assuma o teu erro, assuma o teu pecado, se arrependa e se confesse. Porque a graça de Deus é para todos, o amor de Deus é para todos. Isso acontece, né, como aconteceu aqui com os escribas, aconteceu com os parentes de Jesus, com os mestres da lei. Duvidaram de Jesus, acharam que Jesus estava possuído pelo demônio e por isso ele tinha tanta força. Colocaram Jesus em dúvida. Infelizmente também nós fazemos isso. Será que Deus pode mesmo me salvar? Será que Deus pode mesmo fazer maravilhas na minha vida? Por que eu rezo tanto e Deus não faz nada? Eu peço tanto, eu rezo tanto e Deus não me dá essa graça, Deus não realiza esse milagre. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é poderoso mesmo? E vamos colocando dúvidas no nosso coração. E vamos enchendo o nosso coração de desconfiança de Deus. E essa desconfiança nos faz pecar. Essa desconfiança nos faz colocar Deus abaixo de nós. Então peçamos hoje, como nos é pedido na segunda leitura. A segunda leitura é uma grande carta de esperança para nós hoje. Uma grande carta de confiança. Ela toda é muito bela. Depois até convido vocês a chegarem em casa durante esses dias, leiam em família de novo essa leitura, para que o nosso coração possa se encher de esperança em Deus, né? E aqui eu destaco o versículo 16 dessa leitura. Por isso nós não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Também o versículo 17 nos traz uma esperança. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Então hoje nós somos chamados a ter fé em Deus, a ter confiança em Deus. Deus é grande, Deus é amor, Deus é perdão. Vejam que belo, né? O volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Por menor que seja a dificuldade que nós passemos, ou por maior que seja essa dificuldade, se nós confiamos em Deus, se nós amamos a Deus, se nós buscamos a graça de Deus, isso vai acarretar para nós uma glória eterna e incomensurável, sem medidas. Vejam quantos benefícios, quantas vantagens nós temos em amar a Deus, em confiar em Deus, em nos confiar na graça de Deus. Então por que nós estamos perdendo tempo ainda? Perdendo tempo nos lamuriando, murmurando, reclamando da vida o dia inteiro, reclamando de Deus. Nós perdemos tempo sem esperança, achando que Deus não pode nos salvar. Deus pode nos salvar, Deus vai nos salvar, Deus vai nos libertar de todos os males. Pode ser agora, pode ser na hora de nossa morte, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, mas Ele vai nos libertar, Ele salva, Ele nos ama. Então peçamos que este amor de Deus possa invadir os nossos corações, possa invadir a nossa vida, nos dar um novo ânimo e nos levar para frente. Que Deus nos ajude.